Este é o Zap Futebol Clube, eu sou o Tino Ventura Neto, mais um campeonato continental na Europa encerrado, né? Campeonato português, foi encerrado ontem. Então vamos aqui fazer uma análise da classificação, o campeão, os classificados para as competições continentais da Europa, tanto Liga, Champions League como Liga Europa, quem caiu, quem subiu da segunda divisão e, como sempre, atualizando o ranking dos campeões até hoje em Portugal, né? O campeonato português, que é um campeonato tradicionalmente com poucas equipes campeões, existe um grupo pequeno de clubes que dominam, né? E há uma disparidade muito grande, né, entre os concorrentes. Bom, vamos lá. Campeonato 2019-2020, o Porto foi o grande campeão, conseguiu na retomada do futebol pós-pandemia. O campeonato estava bem equilibrado, até mais para o Benfica do que para o Porto, mas o Benfica tropeçou demais, e o Porto foi mais consistente, conseguiu até ganhar com uma certa folga, com 5 pontos de vantagem, né? Foi incrível, né? A queda do Benfica pós-retorno, né? Enfim, o Porto foi o campeão, um grande campeão, 82 pontos, classificado para a fase de grupo da Champions League, evidentemente. O Benfica, como vice-campeão, ele vai para a Champions League, mas na terceira fase de mata-mata, né? Ele ainda precisa passar dessa fase, depois tem a fase do play-off, para depois chegar à fase de grupo. Quer dizer, o Benfica está 2 fases ainda da fase de grupos, né? Que dá muito dinheiro, que dá projeção, que tem mídia, que garante mais 6 jogos na fase de grupo, né? Enfim. Então a situação do Benfica, que tem até agora com essa situação do Jorge Jesus que saiu do Flamengo para lá, né? O Jesus já vai ter trabalho aí com o Benfica, né? Porque a pressão está grande, né? Depois de uma temporada terrível do Benfica e em que o Porto, o grande rival, praticamente ganhou o campeonato nas bandejas, né? Enfim, o terceiro colocado foi a grande surpresa na última rodada, né? Ganhou na questão de saldo de gols, né? O Braga conseguiu. Aliás, o Braga é uma equipe que vem se estabelecendo como a principal dos pequenos, né, de Portugal, inclusive tendo sido uma das equipes que o Jesus passou também e fez grande campanha. Depois teve o Abel Ferreira também como treinador. O Braga realmente vem se consolidando como uma equipe de média, né, podemos dizer assim. E o Sporting Braga ficou em terceiro, né, classificou diretamente para a fase de grupo da Liga Europa. Isso é importante, ele já está na fase de grupos, já garante orçamento, já garante jogos, televisionamento, bilheteria. E o Sporting Lisboa, que é o outro grande de Portugal, o terceiro grande, acabou na última rodada, perdeu o clássico para o Benfica e viu o Braga vencer o Porto e ultrapassar ele no saldo de gols. Então o Sporting Lisboa ficou em quarto, na mesma pontuação de 60 pontos, e vai ter que ir para a fase de mata-mata, a terceira fase de mata-mata da Liga Europa, o Sporting, com uma pressão enorme para ter que entrar na fase de grupos, né? O Sporting é time grande de Portugal, não pode ficar fora de nada. É uma situação muito, muito difícil para a equipe lá é, verde branca de Lisboa. Em quinto lugar foi sensacional também o Rio Ave, entrou pela primeira vez na Liga Europa, uma campanha extraordinária pelo Carlos Carvalhal, que é um dos visados até pelo Flamengo para substituir o Jorge Jesus e que não vai ficar no Rio Ave, já avisou, está cotado, inclusive vai para o Braga também. O Rio Ave acabou pela primeira vez indo para a Liga Europa, vai na segunda fase do mata-mata, uma fase anterior ao do Sporting Lisboa, né? O que já é uma façanha, né? O Rio Ave, independente de chegar mais para frente, já vai participar de uma competição europeia pela primeira vez, vai debutar. Bom, aí a partir daí tivemos o Famalicão com sexto lugar, também uma boa campanha do Famalicão. O Vitória de Guimarães, que é uma equipe média, bem tradicional, ficou em sétimo. O Moreirense, que ficou em oitavo lugar. O Santa Clara, que é uma equipe pequena, que subiu recentemente, ficou em nono. O Gil Vicente em décimo. O Marítimo, que é uma equipe lá da Ilha da Madeira, ficou em 11º. O tradicionalíssimo Boa Vista, né, que é o rival do Porto, né, da cidade, da mesma cidade, muito mal, 12º, a campanha muito ruim do Boa Vista, né? O Passos de Ferreira ficou em 13º. O Tondela, que também é uma equipe que subiu recentemente, bem pequena, ficou em 14º. O tradicionalíssimo Belenenses, né, que, enfim, campanha pálida do Belenenses, escapou do rebaixamento no final, ficou em 15º. O Vitória de Setúbal também é uma equipe tradicional, né, 16º, escapou na Bacia das Almas. E os dois últimos que foram os que caíram, o Portimonense em 17º
E o Aves, que fez uma campanha péssima, já na virada do turno já estava condenado ao rebaixamento, ficou em último lugar. Foi essa a classificação do Campeonato Português Primeira Divisão, né? Na segunda divisão, que não foi concluída, né, foi uma decisão da Federação lá portuguesa, não foi, chegaram a retomar alguns jogos, depois pararam, enfim, então não vai ser concluída e determinaram as posições do jeito que ficaram. As duas equipes que vão subir é o Nacional da Ilha da Madeira, ficou como em primeiro lugar, né, e o segundo lugar o Farense, lá da cidade de Faro, bem pertinho da Espanha. São as duas equipes que vão subir para a primeira divisão no Campeonato Português. O Feirense ficou em terceiro na segunda divisão, o Mafra em quarto, o Estoril em quinto, o Varzim em sexto, a Acadêmica de Coimbra em sétimo, o Acadêmico de Viseu em oitavo, o Leixões em nono, o Sport Covilhã em décimo, o Oliveirense em 11º, o Chaves 12º, aí vem o Porto B, né, que é o segundo time do Porto, em 13º, o Benfica B ficou em 14º, o Penafiel em 15º, o Vila Franquense em 16º, e aí os dois times que caíram para a terceira divisão, né? O Cova da Piedade, né? E a Casa Pia em último lugar. São as duas equipes que vão para a terceira divisão de Portugal na temporada 2021, né? E as duas que subiram da terceira para a segunda, né? Deixa eu ver aqui, só para atualizar aqui, vão subir o Arouca, né? E o Vizela. São as duas equipes que vão para a segunda divisão, da terceira para a segunda. Bom, são essas as informações com relação ao posicionamento. Agora vamos então para a questão dos títulos, né? Como a gente sempre faz. O Benfica lidera a tábua com 37 títulos, o Porto tem 32 títulos, o Sporting Lisboa com 22, são os três grandes de Portugal. Aí vem o Belenenses com 4 títulos, com um título tem o Boa Vista, o Carcavelinhos, o Marítimo da Ilha da Madeira, né, e o Olhanense, né, esses com um título. Vocês vejam que são poucos times campeões portugueses, né, e mostrando aquilo que eu falei, né, a concentração de poder é muito forte, principalmente os três grandes. Bom, são essas as minhas impressões, são essas as avaliações. Vão lá, deixem suas opiniões, o que vocês acham, como vocês avaliam os clubes portugueses para a temporada que vem, quem pode ir bem nas competições europeias, quem é o favorito para ganhar o campeonato português, enfim. É isso aí, galera. Até a próxima, forte abraço.